Vamos lá para Ezequiel capítulo 47. Ontem nós falamos um pouquinho do que Ezequiel viveu na beira do rio, né, ali às margens do rio Quebar. Mas hoje eu gostaria de trabalhar com você esse tema, o texto do tema, de fato, Ezequiel 47. E eu não vou falar necessariamente sobre ainda sobre o mergulhar nessas águas profundas, mas eu gostaria de conversar com os irmãos sobre essas águas. Que águas são essas? Que águas são essas que simbolizam, inclusive, a água que a mulher samaritana bebeu, que simboliza a água da qual Jesus estava falando com aquela mulher samaritana. Ezequiel 47. Nós vamos ler os primeiros versículos. Sentado mesmo como você está. Ezequiel 47, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste. Porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. Até aí, como já foi orado nessa noite, que o Espírito Santo de Deus fale ao meu e ao seu coração em nome de Jesus. Amém? As primeiras civilizações do mundo, elas foram se formando ao longo de rios. Porque o ser humano precisa de água. Nós precisamos de água potável. Nós que estamos aqui no norte, muito bem sabemos da grande diversidade que nós temos aqui dos nossos rios e como isso traz vida para a gente. E como isso faz com que a própria Amazônia seja o foco do mundo. Né? Os grandes fóruns, as discussões do mundo, a ONU, toda a reunião da ONU tem que falar sobre a Amazônia. Tem que falar sobre a nossa terra por conta da floresta, mas principalmente por conta do rio, por conta das águas. E a água que nós podemos observar, ela naturalmente, no nosso cotidiano, ela traz vida. É isso que a mulher samaritana estava falando, na beira do poço. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço. Olha a importância que eles davam à água. E assim somos nós. Os grandes debates ambientais até quando a água que existe no nosso planeta ainda vai ser suficiente para suprir toda a população. Outra discussão, que inclusive é tema aí dos debates políticos, o Rio São Francisco, que como ele é necessário para inúmeras cidades ali no Nordeste, agora teve a transposição do Rio São Francisco, e fala-se muito sobre isso, é a necessidade que as pessoas têm de água, é a necessidade que nós temos de água. E o que isso tem a ver com o texto em que nós lemos? Aqui em Ezequiel, ele vai apresentar algumas... Como falei ontem, ele teve 4 visões. E dessas 4 visões, as 2 últimas dizem respeito à restauração de Jerusalém. Quem esteve aqui ontem pode pegar um pouco do contexto do que nós apresentamos. Ezequiel está exilado, ele é contemporâneo de Daniel. A Babilônia levou uma primeira leva ali de pessoas para lá, e dentre eles, Ezequiel e Daniel. Daniel foi para a corte, e Ezequiel foi para o meio do povão. E Ezequiel está recebendo essas visões de Deus no meio do povo, junto ao rio Quebar, as primeiras visões. Mas aqui já é o final do seu livro. Aqui os muros já caíram. Jeremias estava lá em Jerusalém também, dizendo, olha, a Babilônia vai vir, porque o rei em Israel estava pagando altos impostos para a Babilônia. Tem um momento lá que ele decide se rebelar, a Babilônia vem, destrói tudo. E Ezequiel já havia profetizado essa destruição dos muros também de Jerusalém, a destruição do templo. Mas aqui, nesse momento, isso já aconteceu. Cerca de 14 anos o templo já havia sido destruído, a Babilônia já havia invadida. E Ezequiel agora recebe a visão da restauração. Capítulo 37, o Vale de Ossos Secos, é a profecia que Deus está dando, dizendo que Israel será restaurado, Jerusalém será restaurada, mas a partir do capítulo 40 até o 48, onde vai finalizar o livro de Ezequiel, é a profecia falando do novo templo. Então isso que nós lemos aqui, falando sobre a entrada leste, isso aqui, ele está falando sobre um templo, o novo templo que foi construído. E é interessante porque esse templo nunca foi construído. Você pode observar do capítulo 40 e vem prosseguindo aí os demais capítulos em Ezequiel,
as dimensões desse templo nunca foram colocadas. Isso mostra a grandeza do templo. O primeiro templo construído foi de Salomão, foi destruído nesse exílio. Aí depois veio o de Zorobabel, onde você vai ver ali o contexto do livro de Esdras e Neemias, nessa construção do segundo templo. Aí depois vem o templo de Herodes, que já está construído no templo de Jesus, quando ele vem. E não temos nenhum outro templo, não existe outro templo com essa dimensão. Os estudiosos então vão dizer que isso aqui é algo escatológico. Está falando de um templo espiritual, ou de uma nova Jerusalém, de um novo templo, é uma cidade nova. Então essas águas aqui, embora elas tenham conotações escatológicas, assim como eu falei ontem, não vou entrar nessa seara de tentar desvendar tudo que a escatologia vai dizer, mas eu quero trazer aplicações práticas para a nossa vida, do que essas águas podem fazer conosco, do que essas águas têm a ver conosco hoje, o que nós podemos aprender, compreender e entender de Deus para as nossas vidas. Que águas são essas? O que elas fazem? O que elas geram? Mas eu gostaria ainda de trazer uma aplicação, uma vez que está falando do templo, do novo templo, e à luz do Novo Testamento, a gente pode compreender o que na teologia chama, principalmente na matéria de hermenêutica, de já e ainda não. Repita comigo, já e ainda não. O que isso significa? Que muitas coisas já aconteceram, mas ainda não plenamente. Por exemplo, nós já somos salvos. A Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais, mas não plenamente, porque o Senhor ainda não veio buscar a sua igreja. Então existe uma tensão entre o já e o ainda não. Então, embora aqui esteja falando de um templo futuro, embora aqui esteja falando de uma nova Jerusalém, nós podemos entender à luz do Novo Testamento que nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? Diga, eu sou templo. Vamos lá, capítulo 43, volte aí um pouquinho. Capítulo 43, versículos 4 e 5. Aliás, do 2 ao 5. Ezequiel 43. Ele está falando sobre esse templo, esse novo templo. Olha o que ele diz. E é interessante que Ezequiel também não tinha essa visão ainda de nós, a igreja, como templo do Espírito Santo. A visão dele ainda era uma visão de um templo físico. Mas à luz do Novo Testamento nós podemos entender o que Deus quer fazer conosco. Versículo 2 do capítulo 43. E eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Ele está falando da glória de Deus, que ele teve junto ao rio Quebar. Então eu caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo. Diga, a glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. Versículo 5. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia o templo. Diga, a glória do Senhor enchia o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a glória do Senhor está sobre mim e sobre a sua vida. Capítulo 44. Capítulo 44, versículo 4. A parte B. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E você saiu da sua casa com um objetivo. Você veio para esse congresso, você tem nutrido expectativas. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Eu quero ser cheio da presença de Deus. E entenda que essas águas que correm desse novo templo, nós podemos muito bem aplicar, que é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, querendo fazer coisas extraordinárias na nossa vida, mas também através da nossa vida. Amém? Que águas são essas? Capítulo 47. Que águas são essas? Primeiro, são águas que geram vida. Versículo 9, leia comigo, 47, versículo 9. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. O texto fala, irmãos, de águas que geram vida, muitos peixes, e até o Mar Morto vai se tornar saudável. Isso é interessante, já vi aí algumas pessoas testemunhando que já foram a Israel, tem toda uma apresentação com algumas informações sobre o cuidado que se precisa ter ao visitar o Mar Morto, até ao entrar no Mar Morto, por conta da grande quantidade de sal que existe ali. Ele fica abaixo do nível do mar, e essa concentração de sal faz com que
vida nenhuma fique ali, a não ser alguns tipos de bactérias e algas. E o rio Jordão, ele vem, o texto vai falar sobre isso também, sobre o rio Jordão, que vem pelo Vale do Jordão e chega até o Mar Morto. Todo peixe, hoje isso, todo peixe que vem do rio Jordão e chega no Mar Morto é cair e morrer. Porque ali não tem oxigenação. E eles morrem por conta de todo o material que é formado o Mar Morto. E aí você começa a observar como isso é miraculoso, como isso é algo extraordinário. Ele está dizendo que até o Mar Morto se tornará saudável. Até o Mar Morto gerará vida. Ali haverão peixes. Ali haverá vida. Isso é o que Deus faz. Isso é o rio de Deus. Aonde há morte, ele vem e traz vida. É o Espírito Santo de Deus quando entra na vida do ser humano que está morto. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou. Ele nos deu vida. É exatamente isso que esse rio faz, como foi cantado aqui, águas purificadoras. E é uma aplicação boa, né, do que já foi falado hoje de tarde. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. A palavra diz que essas águas estão fluindo do templo. É isso que Ezequiel está dizendo, que ele dá a volta e ele já está agora tendo uma visão externa do templo. E essa água está vindo do templo, e essa água está correndo. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas, sobre a profundidade das águas, sobre o que nós devemos fazer, mas hoje eu quero falar sobre essas águas. Que águas são essas? E como eu estou falando, são águas que geram vida. São águas que trazem vida. E isso me diz muito sobre a mulher samaritana, como nós já falamos aqui. A mulher samaritana era alguém que não tinha perspectiva de vida. Era alguém que era recriminada pela sociedade, alguém que já havia tido 5 maridos. E isso é um julgamento que eu faço. Era alguém que tentava buscar prazer na vida e talvez ela imaginasse que satisfação, a alegria poderia ser em casamentos. Talvez ela imaginasse, não, eu preciso de alguma forma encontrar alegria nessa vida. Ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha naquele momento, o próprio Jesus fala isso, nem marido dela era. Era uma pessoa que estava tentando achar a felicidade, tentando encontrar satisfação, tentando encontrar provisão. E ela chega meio-dia, próximo da hora do almoço, no poço, ou seja, sozinha. Não era naquele momento que as pessoas iam tirar água, que as mulheres iam tirar água, o sol era escaldante. E ela precisa ir em um outro horário, porque ela era uma mulher recriminada. Ela era samaritana, que isso por si só já tinha rixa com os judeus. Ela era uma mulher que não tinha uma boa fama. E ela se assusta quando Jesus chega para falar com ela. Jesus pede água. E ela se assusta, então, né, começa a conversar com Jesus. Ela fala, como é que você, um judeu, um homem, conversando comigo, uma mulher ainda mais comigo, uma mulher ainda samaritana? E Jesus disse, se você soubesse quem fala contigo, você pediria água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E Jesus diz, aquele que beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, fará jorrar nele uma fonte para a eternidade. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Talvez alguns aqui podem pensar como era a sua vida antes desse rio passar. Talvez aqui alguns podem pensar, poxa, eu era o mar morto. Eu era como essa mulher sem vida, como essa mulher seca, que a água até chegava, mas chegava e morria. Que a água até chegava, que vida até chegava, mas chegava e morria. Uma pessoa que já passou por vários relacionamentos frustrados, uma pessoa que já tentou encontrar satisfação em tantas coisas, uma pessoa que já tentou encontrar felicidade, mas não conseguiu. Inclusive hoje, dia 10, é o dia de prevenção ao suicídio. Quantas e quantas pessoas com uma vida frustrada como a dessa mulher já não pensaram em tirar a própria vida? Eu cansei de sofrer. Já cansei, só há morte na minha vida, só há tristeza, só há destruição. Que águas são essas? São águas que geram vida. O Espírito Santo de Deus quer passar no seu coração, quer passar na sua mente, quer passar na sua vida e trazer transformação. E aonde havia morte, Ele quer fazer com que vida seja gerada. Eu não sei da sua história. E talvez muitas pessoas também não saibam. Talvez existam algumas coisas na sua vida, no seu passado, que é até difícil falar, que é até difícil conversar. Porque essa mulher samaritana não tinha com quem se abrir.
Por isso é tão importante a questão do discipulado que se fala hoje, que se vive hoje, e a Igreja Batista Independente é um exemplo nessa questão de discipulado, de vivenciar o discipulado. Isso é algo extraordinário, porque essa mulher não tinha com quem conversar, essa mulher não tinha amigos, essa mulher era recriminada, e quantas vezes nós fazemos isso? Os discípulos se surpreenderam, os discípulos ficaram, poxa, é estranho, primeiro, um homem, Jesus, sozinho, com aquela mulher, não tinha boa fama. Imagina o que as pessoas poderiam falar de Jesus. Né? Se ele fosse mestre, realmente, ele não estaria aí no meio do tempo falando com essa mulher que nem é muito bem conhecida, ou não tem uma fama muito boa na cidade. Quantas e quantas pessoas que estão morrendo, precisando de palavras de vida, precisando de água viva, precisando de um motivo para viver. E essa mulher, a partir do momento que ela bebe dessa água, ela sai testemunhando, eis um homem. Não seria ele o Cristo que tem dito, tem falado tudo o que eu tenho vivido. E aqui é algo extraordinário que Jesus fala, inclusive, sobre o templo. O templo aqui ainda em Jerusalém ainda existia, o templo de Herodes. Ele só foi destruído nos anos 70. E ela está ali, ela faz uma pergunta para Jesus. Olha, os nossos pais dizem que é nesse monte que se deve adorar. Ontem eu falei sobre essa divisão, né, que houve Reino do Norte e Reino do Sul. Lembra que eu comentei ontem? Então, o Reino do Norte havia a capital em Samaria. E eles já não tinham mais como ir no templo adorar em Jerusalém. Havia muita rixa. Então, o Reino do Norte começou a adorar no monte, se não me engano, no Monte Gerizim. E o povo, os judeus, o Reino do Sul, ficava adorando no templo. E aí ela diz, vocês, judeus, dizem que é no templo que se deve adorar. Os nossos pais dizem que é no monte que nós devemos adorar. Aí Jesus diz, eis que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Nem no monte, nem no templo, em qualquer lugar, desde que haja verdade. Nem no monte, nem no templo, desde que o rio esteja correndo. Nem no monte, nem no templo, desde que haja vida, e vida diante de Deus, onde há verdade, onde há adoração verdadeira, onde há adoração genuína. E é isso que o Senhor está dizendo, é isso que o Senhor diz para mim e para você hoje. Se há adoração genuína, há vida. A vida que corre do trono de Deus. Essas águas geram vida e essas águas, elas propiciam alimento. E eu acho muito importante refletir nisso. São águas que propiciam alimento. Não traz a comida na boca, ela dá a possibilidade do alimento. E é isso que nós vamos falar um pouquinho. Olha lá, capítulo 47, versículo 10. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Englaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Grife isso aí. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Eu acho muito interessante isso aqui, porque está dizendo que essas águas elas vão propiciar alimento. Essas águas vão fazer com que hajam peixes e vai haver um lugar em que os pescadores poderão estender e secar essas redes. Ele não dá nada de graça. Não está dizendo que vai todo mundo aqui agora, receber o peixezinho no prato e é só comer, no máximo, fazer a brasinha ali e colocar o peixe. Não. Essas águas elas dão condições de trabalho. Isso me faz lembrar o que acontecia no Éden. Adão tinha que trabalhar no Éden. Tem algumas pessoas que acham que o trabalho, quem inventou o trabalho foi... É culpa do Adão. Esse negócio de ter que trabalhar é culpa do Adão. Não. Esse negócio de trabalhar é coisa de Deus. O que o Adão fez foi intensificar esse trabalho. Porque a terra agora ia produzir abrolhos e cardos, é isso que o texto diz. Mas antes disso, Adão precisaria colher dos alimentos. Ele colhia das frutas do jardim. Adão teve que dar nome aos animais, então havia trabalho. Agora, com o pecado, houve uma intensificação. Maldita é a terra por tua causa. E o que está dizendo aqui é que esses rios agora vão propiciar alimento. Esses rios, a partir desses rios, agora os pescadores vão ter condições de trabalhar, vão ter possibilidade de trabalhar, haverá renovo, haverá restauração, haverá possibilidades. Quando nós observamos lá no capítulo 6 de João, Jesus falando a uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, era muita gente. Jesus manda eles se assentarem. Ali ocorre o milagre da multiplicação dos pães. E é algo extraordinário que Jesus está fazendo. Mas aí o texto diz que o povo agora quer elevar Jesus a rei, etc. E Jesus sabe a intenção do coração da multidão. E o texto diz que ele sobe, ele vai orar. As pessoas acabaram não sabendo para onde Jesus estava indo. Os discípulos, Jesus não desceu, entraram no barco
e foram para o outro lado. Jesus, então, não volta para onde a multidão está, ele atravessa do outro lado, anda sobre as águas e encontra-se com os discípulos no barco. E eles, então, chegam do outro lado na sinagoga. E a multidão, vendo que Jesus não estava ali, entram nos barcos e vão ao encontro de Jesus. Quando eles chegam lá na sinagoga, aí eles falam assim: mestre, quando chegastes aqui? Aí Jesus diz: vocês não vieram porque creram. Vocês não vieram por causa do sinal. Vocês vieram por causa da comida. Vocês vieram porque comeram pão. Aí Jesus começa a dizer o verdadeiro alimento. Eu sou o pão da vida. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue é esse que tem a vida. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Que essas águas, elas nos dão condições de trabalhar. Essas águas nos dão condições de viver uma vida plena, não viver de esmola. O que aquele pessoal queria, aquela multidão? Ah, ele já multiplicou pão? Vamos viver à custa disso, então. Aí, vamos viver à custa de milagres. Tem um desenhozinho no YouTube chamado Jesus, o Pão do Céu. Se não me engano é isso. E aí eles vão criar uma história, né, muito parecida com essa realidade. Vão criar algumas coisas. E aí o desenhozinho começa com 2 padeiros dizendo como a nossa vida é difícil. Tem que acordar de madrugada, fazer pão. Né? Ô, vida difícil, eles reclamando e tudo. Aí, de repente, eles ouvem: olha, Jesus está passando. Ele: quem é esse Jesus? Ele faz milagres e tudo. Aí, vamos lá. Aí o padeiro chega lá, aí ele vê o milagre da multiplicação dos pães. Aí depois todo mundo come o pão, aí acontece aquilo, Jesus sobe, aí ele começa a falar para cada um: o que você é? Eu falei: eu sou ferreiro. Você já pensou o seu ferro batidozinho todo dia sem você precisar fazer mais nada? Aí ele chega para outro: o que você é? Aí fala a profissão. Você já pensou? O que ele estava querendo? Eu sou padeiro, eu não quero ficar acordando todo dia cedo para trabalhar. Imagina, todo dia um pãozinho chega, eu só chego vendo, já está tudo certo, não preciso ficar acordando cedo, tendo que amassar o trigo, tendo que assar aquele negócio todo. E aí eles vão tentar encenar esse contexto da multidão indo atrás de Jesus e recebendo essa dura advertência. Inclusive a multidão fala assim: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Aí o texto vai dizer: decepcionados o abandonaram. A multidão foi embora. Aí Jesus, que eu acho, Jesus é tão maravilhoso, né? Que Jesus, ele quer que as pessoas entendam: o alimento sou eu, a água sou eu. Eu propicio uma nova vida, não é para você viver mendigando. Aí ele olha para os 12 e fala: e vocês? Querem ir também, não? Aí Pedro fala: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro está dizendo: Senhor, para onde nós iremos se nós éramos que nem a água do mar morto e o Senhor chegou e trouxe vida? Senhor, para onde iremos nós, se é só em Ti que nós encontramos a satisfação que precisamos? As necessidades que de fato nós necessitamos, é no Senhor que nós encontramos. E, infelizmente, tem muita gente confundindo. Tem muita gente indo atrás de Jesus, como essa multidão, querendo pão. Tem muita gente vendo as águas vivas, chegando no mar morto, mas diz: não, eu não quero só o peixe na água, não. Eu quero o peixe no meu prato e cozidinho. Sabe, isso me lembra muito também a próprio filho pródigo. O filho pródigo estava cansado de tudo aquilo que ele tinha. Uma vida boa. Uma vida boa, mas que tinha trabalho. Ele falou: eu não quero saber disso, só quero saber de pegar o lucro aqui e esbanjar. E aí ele vai embora. E quando é que ele cai em si? Quando é que ele volta à sanidade? Quando ele está desejando comer comida de porcos. Ele fala: meu Deus do céu, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu, que sou filho. E ele então volta. É exatamente isso que o pecado faz, é exatamente isso que muitas pessoas estão vivendo. Elas pensam que a vida pode trazer alegrias, ele pensa que a vida pode trazer satisfação, e muitas vezes chega ao estágio desse filho pródigo, chega ao estágio da mulher samaritana, e então podem encontrar em Jesus uma verdade que traz vida, a água que traz vida. Ele então agora, o filho pródigo é recebido no seu lar. Ele volta ao estágio que era no início. Mas agora ele dá valor ao que de fato ele tem. Sabe, irmãos, isso diz muito também a nossa vida de santidade. Isso diz muito a nossa vida de santidade. Hoje eu falei um pouquinho sobre a graça, a salvação pela graça, né, que nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas a vida de santidade nós conseguimos viver na santidade porque Jesus morreu na cruz por nós, o Espírito Santo passou a morar dentro de nós, e agora nós conseguimos dizer não para o pecado. Você tem noção disso, que você consegue dizer não para o pecado? Antigamente a gente não conseguia fazer isso, porque não havia um rio de Deus correndo em nós. Aquela ideia de que o cidadão ele tenta ser fiel à esposa, a esposa de repente que tenta ser fiel ao marido, e não consegue.
E ele fala, mas eu amo a minha mulher, mas eu amo meu marido, mas eu não consigo. Sabe por que não consegue? Porque não tem o Espírito Santo morando dentro dele. E aí, às vezes, ele pensa assim, o que dói no meu coração é se ela descobrir. Se ela não descobrir, tá tudo certo, porque eu não gosto de ver minha mulher triste, sabe? Então, o problema não é trair, o problema é descobrir. E vice-versa. Na mentalidade daquele que não tem o rio de Deus correndo nele. Agora, aquele que tem o rio de Deus correndo nele, ele pode até ser tentado, mas ele consegue dizer não, porque Deus lhes dá condições. Uma vez que Adão peca, Adão, ele tinha a liberdade de escolher pecar ou não. Mas a partir do momento que o pecado entra na vida do ser humano, o ser humano sem Deus, ele não consegue dizer não para o pecado, é mais forte do que ele. Por isso que Paulo diz, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a partir do momento que o Espírito Santo mora dentro de nós, a gente é até tentado, peca se quiser. A Bíblia diz que nós não temos tentações além das nossas forças. Nós conseguimos dizer não. E é por isso que eu entendo que o rio de Deus passa nas nossas vidas e nós precisamos agora, ele nos dá condições de trabalhar para Deus, de não mais viver em pecado, mas de viver em santidade, dia após dia. É uma luta. A carne milita contra o Espírito. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus mora em nós. Já há vida aqui. Não vamos dar lugar ao sal do mar morto. Não dê lugar à vida pregressa. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus que corre, que passa na sua vida, que gera vida e que propicia alimento. Árvore frutífera. A Bíblia diz que nós conhecemos as árvores pelos frutos. É isso que Jesus diz. Quais são os frutos que você tem gerado? É isso que fala sobre as árvores que geram alimento, propiciam alimento. Quantos e quantos jovens têm morrido sem Jesus? Quantos e quantos jovens têm entregue as suas vidas a prazeres que não trazem vida, que só conduzem à morte, que só conduzem à perdição? Como você tem vivido? Como você tem conduzido a sua vida? Como muito bem o nosso irmão falou aqui na abertura, o rio de Deus está passando. Nós precisamos tomar posse dele. Nós precisamos entrar nessa água. O rio de Deus. Essas águas geram vida. Essas águas propiciam alimento. E essas águas propiciam remédio. 47, versículo 12, a parte C. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. As águas que geram vida vão dar condições para gerar frutos, mas também elas possibilitam cura. Suas folhas servem para cura. E há uma analogia do texto de Ezequiel com o texto de Apocalipse. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Apocalipse 22. Apocalipse 22, do 1 ao 5. Apocalipse 22. Diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. O versículo 2 diz que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Lá no Éden fala da árvore da vida. Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o Senhor fala, né, vamos tirá-los do jardim para que eles também não comam da árvore da vida. E essa árvore da vida aparece agora em Apocalipse. Mas essa árvore da vida também, ou essas árvores, poderíamos dizer assim, que a única separação é que aqui no rio, que Ezequiel fala de várias árvores, lá em Gênesis e Apocalipse fala de uma árvore cujas suas folhas servem para a cura dos povos. Nós muito bem sabemos do poder curativo das árvores. Nós que somos aqui do norte, é chá para tudo quanto é coisa, né? É chá para isso, é chá para aquilo outro, que é bom, e que a gente sabe que essas folhas servem para cura. Agora essas folhas curam físico. Essas folhas vão me ajudar a melhorar minha garganta, essa coriza. Agora essas águas propiciam cura espiritual. Elas geram vida. Sabe, talvez tem pessoas aqui que
estejam até em depressão. Talvez tenha pessoas aqui que estejam enfrentando um quadro nesse nível, algo nesse sentido, e que talvez essas folhas até ajudem, folhas aqui, a tentar melhorar a sua autoestima, melhorar o seu vigor para trabalhar e tentar combater aí alguns sintomas da depressão. Mas nenhuma dessas folhas tem o poder da árvore da vida, que só Deus pode fazer, a cura que só o Senhor pode transformar, a cura que só Ele pode gerar no seu coração, transformar a sua vida, transformar a sua alma. Irmãos, eu costumo dizer que a salvação é o maior milagre. A gente costuma falar isso, a gente diz, se alguém perguntar qual é o maior milagre, você fala a salvação. Mas quando as pessoas, se tiverem duas igrejas assim, uma igreja assim, um monte de pessoas ali que levantando da cadeira de roda, várias pessoas que eram cegas passando a enxergar, e tem um culto aqui onde tem muitas pessoas entregando suas vidas para Jesus. Aonde é que você acha que vai estar mais cheio? Não, é no culto onde está o maior milagre, as pessoas entregando suas vidas a Jesus. É isso que você acredita que vai acontecer? Por quê? Por que a nossa mente diz algo, mas na prática é outra coisa? É porque a gente ainda não crê na extraordinária, ou no extraordinário milagre da salvação. Você é um milagre vivo. Às vezes a gente pode pensar assim, mas nunca aconteceu nada de extraordinário na minha vida. Você, que era um torta, e agora é alguém que deseja estar no sábado à noite, essa hora, nesse calor aqui, se abanando participando de congresso. Você fala, onde é que eu estaria? Só pode ser algo de Deus. Só pode ser algo de Deus. Não, eu quero estar no congresso. O pessoal aqui, eu quero passar aqui um mês derrubando a casa que estava aqui, ajeitando as coisas no sol quente, né? Precisando de medicamento, eu quero isso, é gostoso, isso é vida, irmão, isso é Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. É o Espírito Santo de Deus na nossa vida, gerando um desejo por Ele. Um desejo por Ele, um desejo pelas coisas dEle. É exatamente isso que essas águas propiciam, trazem cura. Cura emocional, cura espiritual. Quantas e quantas pessoas que tiveram a sua vida transformada, dizendo, eu estava em depressão, eu ia tirar a minha própria vida, mas o rio de Deus passou em mim, e hoje eu fui curado, hoje eu fui restaurado. Eu digo que a salvação é o maior milagre, mas eu não estou dizendo que não ocorrem os outros milagres, não, ocorrem sim. Isso é extraordinário, mas não tão extraordinário quanto a salvação. Porque fazer uma pessoa voltar a andar, a medicina, com as suas limitações, consegue. Consegue. Não como Deus faz, mas consegue. O que a ciência não consegue é transformar o ser humano. O que a ciência não consegue é mudar o desejo das pessoas. Só Deus pode fazer isso. Só águas que propiciam alimento, só águas que geram vida, só águas que trazem remédio e trazem cura espiritual àqueles que necessitam. Eu não quero me estender, eu já estou finalizando, eu quero concluir com uma aplicação do templo do Espírito. Essas águas, elas correm do templo, essas águas, elas saem do templo, e isso que eu estou falando já aconteceu, acredito, com a maioria aqui. Essas águas já passaram na vida da maioria aqui. Essas águas já trouxeram vida, essas águas já têm propiciado alimento para que você consiga viver em santidade, tem trazido dignidade à sua vida. Essas águas produzem isso, propiciam isso, dignidade espiritual. Essas águas já trouxeram cura. Mas se nós somos o templo de Deus, essas águas que correm do trono de Deus, passa por dentro de nós que somos o templo, vai gerar vida em outras pessoas. E o que eu gostaria de falar aqui, de convocar é, quantos estão dispostos a deixarem com que esse rio flua de você, que é templo do Espírito Santo de Deus, para gerar vida àqueles que estão mortos, para propiciar alimentos àqueles que estão com fome e para trazer cura àqueles que estão doentes. Quantos aqui estão dispostos, como templo do Espírito Santo de Deus, a entregarem-se diante do Senhor dessa forma? Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece Jesus.